Estamos próximos de uma outra grande guerra, envolvendo 20 países de 3 continentes na África. Mas antes da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental falar que vai invadir o Níger, outro país fez um golpe de Estado, o Gabão. Mas antes de falar tudo o que está acontecendo no Gabão, que vai influenciar toda a geopolítica da África e vai envolver duas grandes potências, França e Estados Unidos, nós precisamos entender quem é o Gabão na fila do pão. O Gabão se localiza nessa região aqui, que é o Golfo da Guiné. Ele faz fronteira com a Guiné Equatorial, esse pequeno país, faz fronteira com o Grande Congo, grande parte das suas fronteiras é com o Congo, e também faz fronteira com Camarões. O Gabão é um dos países mais ricos da África, você sabia disso? Ele é membro da OPEP, os maiores produtores e exportadores de petróleo. O petróleo é a principal riqueza do Gabão. Jean. Então, por isso, dos interesses da França, de Macron e dos Estados Unidos, por todo o imbróglio político que está ocorrendo no Gabão, isso mesmo. Mas não é só petróleo que o Gabão tem. Ele tem muitos recursos minerais, principalmente ouro e manganês. É um dos maiores produtores da África de manganês. Fora isso, tem grande parte do seu território ainda coberto por florestas nativas. E como você está numa região equatorial, ali você tem florestas de grande porte, parecido com a floresta amazônica, em biodiversidade, em árvores latifoliadas, árvores grandes. E essas árvores, elas são derrubadas para a utilização da madeira, e essa madeira é enviada principalmente para os países europeus. Tá vendo o interesse da França na política do Gabão? Não é muito relacionado às questões que envolvem o bem-estar da população, já que o país apresenta uma grande desigualdade. Olha que cenário nós temos, um dos países mais ricos da África, que pertence à OPEP, e do outro lado, um dos países mais desiguais da África, com uma pobreza extrema. Só para você ter uma ideia, 1/3 da população vive abaixo da linha da pobreza. E tudo isso por conta dessa relação neocolonial com a França, que coloca um governo ali fantoche, que reza a cartilha de uma grande superpotência e, em troca, pode fazer o que bem entender com o país. Principalmente pegando a grana e distribuindo para o seu grupo social, para o seu grupo étnico, para o seu grupo político. E é isso que o presidente que governou esse país por mais de 41 anos, olha isso, 41 anos, fez. Todo o dinheiro que chegava, colocava no bolso. E a população vivendo na miséria. Nós tivemos um presidente chamado Omar Bongo no Gabão por 41 anos, um presidente ligado à França, ligado à Europa, onde você tinha uma frase emblemática que mostrava essa submissão em relação aos países europeus, esse neocolonialismo presente na África. Olha essa frase de um governante que declara, entre aspas, soberania do seu país, do seu povo. A África sem a França é como um carro sem motorista. Então, quem dirige a África é a França. Isso é a fala do Omar Bongo durante 41 anos. Tá, Jean. Não, mas adivinha quem entrou no seu lugar? O seu filho, Ali Bongo. Ele recebe esse nome de Ali porque ele se converte ao Islã. Ele governa o país durante 14 anos. Mas esses últimos anos de governo, Ali Bongo recebeu uma grande pressão de uma oposição política dentro do Gabão. A mesma coisa que aconteceu no Mali, Burkina Faso, Níger, Guiné. Então, a oposição contra esses governos que mantêm relação muito próxima com grandes superpotências
está cada vez maior na África e Ali Bongo começa a receber essa pressão. Aí nós tivemos uma eleição no qual a oposição já tinha relatado suspeitas de fraude. Aí Ali Bongo, próximo às eleições, em resposta a esse movimento da oposição, faz o seguinte: toque de recolher, bloqueou a internet no Gabão, fechou canais de TV, e aí a eleição ocorre sob aquela pressão, a oposição indo nos meios de comunicação relatando fraude, e passado 3 dias, naquele burburinho social, o órgão responsável pelas eleições do Gabão vai até um canal de TV e declara Ali Bongo como o vencedor com 64% dos votos. Mas como eu falei para vocês, a oposição estava ganhando força. E instigado, claro, isso é certeza, por países como China e Rússia, uma junta militar derruba esse governo de Ali Bongo, que diz que foi o vencedor das eleições, e coloca no seu lugar um comitê de transição e restauração das instituições. Prende Ali Bongo com médico, prisão domiciliar, com a sua família, prendeu ele está preso, e toma o lugar para essa transição que a gente não sabe se vai ser perfil ditatorial, se vai ser um perfil de resgate das instituições democráticas. Nós não sabemos. Sabemos o quê? Que há influência externa, como ocorreu no Níger, como ocorreu em Burkina Faso, né? Uma presença maior da China e da Rússia ali no continente africano, em detrimento daquela política neocolonial, principalmente liderada pela França e pelos Estados Unidos. Macron, obviamente, né, pessoal, vai condenar o golpe. Tá aí. Gostaria da sua opinião, né, da participação da França nesse cenário. Né? A França é responsável de fato? A França, qual medida ela deve tomar frente a esses golpes de Estado? Será mesmo que isso vai se alastrar por toda a África? Coloque seus comentários aí, é muito importante saber a sua opinião. E desce o dedão no like e se inscreva no canal de educação, precisa da sua inscrição, né? Vamos rumo aos 500 mil seguidores, tá? Vem aqui comigo, tá? O Macron, ele vai a público lá na França e fala dessa epidemia de golpes na África. E a primeira ação dele no Gabão foi o seguinte: suspender as operações das empresas francesas no país, principalmente as empresas ligadas à mineração. Gente, esses países têm o minério, mas eles não têm uma empresa nacional para extrair esse minério. Quem está presente ali são empresas estrangeiras, como francesas. Tá? Então são países que somente entregam a sua riqueza para essas empresas. Em troca de migalhas, essas migalhas ficam no bolso desses governantes que são alinhados à grande potência. Neocolonialismo puro, colônia e metrópole perdura até hoje. Ó, a França, ela possui 350 soldados no Gabão. E o Macron se viu preocupado com esses soldados. Além disso, os Estados Unidos têm 2 grandes bases militares no Gabão, com mais de 1.100 homens, né? Estranho isso, né? Muito estranho. No Gabão, né? Você imagina a presença dos Estados Unidos no Iraque, né? Na Arábia Saudita, que é parceiro econômico, no Afeganistão, mas olha ali, no Gabão. Tudo por conta do quê? Do petróleo. Tá, Jean? E tudo isso envolto a essa declaração de guerra da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que está falando que vai invadir o Níger, tá? O Níger, que você tem ali o quê? O urânio. Então perceba aí, né? Os recursos minerais energéticos sendo aí chave das disputas das grandes potências. A China e a Rússia interferindo, instigando esses golpes para diminuir aí a relação desses países com a França, que precisa do urânio para abastecer as usinas termonucleares, que precisa do petróleo do Gabão. E essa guerra está para acontecer.
Só não aconteceu ainda, você sabe por quê? Dentro dessa comunidade, alguns países não estão sendo taxativos numa invasão do Níger, né? Como Gana, por exemplo. A Nigéria quer a invasão. Claro, a Nigéria tem uma ligação muito próxima com a França, né? E muito próxima com os Estados Unidos. Também é um grande produtor de petróleo. E olha, a Nigéria pode ser a próxima. E a Nigéria tem uma população gigantesca. Ali o caos vai ser estabelecido. O caos vai ser estabelecido. Tá, em contrapartida, Burkina Faso e Mali já se juntou ao Níger e construiu ali um cinturão de proteção a uma possível invasão de tropas dessa comunidade aqui. Claro que vão receber apoio da Legião Estrangeira Francesa, aí de mercenários americanos. Lembro você, né, que a gente critica o Grupo Wagner, que a Rússia paga o Grupo Wagner. Os Estados Unidos é o país que mais contrata milícias privadas para combater em territórios estrangeiros, principalmente na África. Dificilmente os Estados Unidos vão mandar os marines ali no combate dessa possível guerra na África. Vão contratar alguma empresa de mercenários para ajudar esse exército contra Burkina Faso, Mali e Níger e talvez até o Gabão. A gente não sabe o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Gente, tá tenso o mundo. E para você entender toda essa dinâmica que está acontecendo no mundo, você precisa de conhecimento. E conhecimento isento. Conhecimento em cima dos fatos. Se você quiser, é só clicar aqui embaixo no Geopolítica Flix, que você vai aprender tudo sobre geopolítica. Aí são aulas de mais de 1 hora, onde eu explico detalhes de todos os conflitos no mundo. E ó, quiser ser membro do canal, aqui tem várias aulas também de geopolítica que você pode assinar e ser membro do canal e tá ajudando um canal de educação também. Precisa da sua ajuda. Beleza, pessoal? Ó, pra cima deles, aqui é Gabarita Gel. Valeu, pessoal. Tamo junto.